Portuguesa do Mindelo. A comunicação que vamos assistir a seguir intitula-se Vivências Poéticas e Literatura Infantil, Experiências de Literatura com a Terceira Idade, e é proferida pela professora Maria Laura Pezobon Spengler, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pedagoga pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, com experiência docente na educação infantil, anos iniciais e ensino superior. Vice-líder do Grupo Pesquisas Literalice, Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil, Práticas de Mediação Literária da Universidade Federal de Santa Catarina. Experiências em formação de professores nas áreas de alfabetização, letramento, pequena infância e educação literária. Atualmente é professora do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Maria Laura Spengler e estou gravando esse vídeo para apresentar o trabalho intitulado Vivências Poéticas de Literatura Infantil, Experiências de Leitura com a Terceira Idade. O trabalho foi realizado em Gaspar, Santa Catarina, as vivências poéticas realizadas com estudantes de uma faculdade integrativa da terceira idade. Sou professora da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e faço parte do grupo Literalize, que é o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. O resumo aqui apresentado, então, ele fala um pouquinho sobre a constituição da Faculdade Integrativa da Terceira Idade, no município de Gaspar, Santa Catarina, e serão apresentados, nesse trabalho, as vivências poéticas realizadas com os idosos, a partir de 3 livros de literatura infantil, e um poema em forma de cordel, e também os relatos das experiências de leitura vivenciadas pelos idosos, que contemplaram o letramento literário, a partir dos 4 passos de sua realização: a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. Para cada uma dessas vivências, houve a elaboração de uma proposta de registro que conduziram esses leitores, a partir dessas experiências estéticas, a contar de si mesmo e nomear a existência. Percebemos nesse trabalho que a literariedade dos textos dos livros de literatura infantil, a partir do meio dos seus textos verbais, das ilustrações e da materialidade, constituindo o livro ilustrado contemporâneo, falaremos dele um pouquinho mais para frente, convoca leitores de qualquer idade para vivenciar essas experiências estéticas de leitura. São experiências e vivências humanizadoras que organizam sentidos, emoções e cultivam memórias. A gente parte sempre do princípio do direito à literatura, defendido pelo professor Antônio Cândido, que diz que a literatura e as artes em geral são experiências que nos humanizam, e que não podem ser tomadas de nós em nenhuma maneira. Nos humanizam porque nos fazem conhecer outras realidades. E no caso aqui das experiências vivenciadas, que serão apresentadas também, cultura de si mesmo, Então, a Faculdade Integrativa da Terceira Idade, no município de Gaspar, em Santa Catarina, ela é oferecida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social. Ela oferece 25 vagas para idosos, iniciou-se em agosto de 2019. Ela acontece no espaço físico cedido pela Bung, que é uma empresa, uma grande empresa do município. As aulas sempre acontecem nas segundas e quartas-feiras, não agora no período de pandemia, e tem duração de 2 horas. O objetivo da faculdade integrativa é o aprendizado em caráter formativo ou de aprimoramento, autonomia intelectual e independência funcional. Entre as disciplinas oferecidas na faculdade, os idosos aprendem finanças pessoais, economia do cotidiano, a oficina de memórias, que foi o módulo que será apresentado aqui, atividades funcionais, saúde, qualidade de vida, imagem e cuidados pessoais. Então, aqui apresento um pouco da turma com a qual eu vivenciei essa experiência da oficina de memórias. Pensar a memória como uma escrita de si, como fala Foucault, esse cuidado de si,
a gente pensa no seu valor de subjetividade, que a escrita de si ela tem como ferramenta principal a linguagem, e essa linguagem funciona como reconhecimento do mundo, né? Para Foucault, a escrita de si funciona para que os homens se utilizem para compreender aquilo que são. E assim como Barthes fala no seu Prazer do Texto, a escritura é isso, né? A ciência das fruições da linguagem. A proposta das atividades aqui, então, enquanto escritas de memória, foi dar voz e vez às memórias dos idosos que participavam da faculdade, né? Criando esse tempo e espaço para que eles, enquanto narradores, pudessem contar da sua existência, né? A memória, então, essa escrita também possibilitou um retorno do vivido e do sentido, e isso se demonstrou muitas vezes por conta da emoção que as atividades carregaram, né? A escrita da memória atenua os perigos da solidão, dá ao que se viu ou pensou um olhar possível. O fato de se obrigar a escrever desempenha um papel de um companheiro. A escrita da memória também é uma arte de si mesmo, é uma estética e uma poética da existência, e ela é uma reconstrução dos vazios que habitam a memória. A memória é sempre fragmentada, né? Afinal, ela é constituída a partir de fatos reais e de fatos ficcionais. E a arte de se lembrar se constitui muitas vezes em se imaginar e se construir enquanto um sujeito, né? O que nos demarcamos muito quando da vivência desse projeto, né, foi que o atravessamento poético ele quebra e ele extrapola com a configuração da faixa etária. Então, os textos literários por meio das palavras e das imagens que foram apresentados para os idosos, né, eles sempre foram muito recebidos de maneira muito afetuosa e muito estética, né, e poética. Então, a gente percebe que essa faixa etária pode ser quebrada a qualquer momento, né? A experiência leitora também possibilita que esses idosos tragam para as leituras as suas vivências pessoais e a experiência cultural e sensível de cada um deles. As vivências, então, foram propostas a partir das etapas descritas por Hildo Cosson, através do letramento literário, né? Contemplaram, então, os elementos de motivação, a provocação para a leitura, a introdução, que é o apresentar o livro, os paratextos, a capa, a quarta capa, falar dos autores, a leitura propriamente dita, né, a vivência, e depois a interpretação por meio das pessoas que leem. Todos os livros e o texto poético que foram escolhidos aqui trouxeram a memória como temática, né? Com exceção do poema sobre saudade, os outros 3 livros trazem idosos como personagens ativas da narrativa, né? A possibilidade da literatura também enquanto conhecimento, mas enquanto esse desenvolvimento cognitivo, emocional. Cada um dos títulos foi lido para esse grupo de 30 idosos, no caso, porque tinham 5 idosos a mais do que a proposta da prefeitura, em cada um dos 4 encontros que aconteceram no período de um mês, com duração de 2 horas. Então, durante um mês, cada segunda-feira era lido um dos textos poéticos, né? Para cada uma das vivências, houve a elaboração de uma proposta de registro. No primeiro momento, o desenho, depois uma escrita, depois a confecção de uma carta e, por fim, um bilhete. As vivências todas possibilitaram experiência estética, né? A ideia de contemplar diferentes estilos para ilustração, diferentes materialidades do livro, diferentes gêneros textuais, como o cordel, por exemplo, né? E pensar um pouquinho na ideia do prazer do texto como certas colisões, que não é somente um prazer do texto agradável, né? Que esse prazer da leitura, ele pode nos convocar emoções que, de repente, não são tão felizes assim, né? Então, o primeiro livro vivenciado, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, da Mem Fox e da Julie Vivas, que conta a história desse menino que mora ao lado de um asilo e ele busca ajuda dos outros idosos para buscar a memória de uma delas que estava perdida, né? E ele vai por diversos elementos quentes, elementos vivos, não é? Que a memória é viva, que a memória é rápida, que a memória é engraçada. Ele monta uma cesta para essa idosa e ela acaba lembrando das coisas, né? A proposta aqui, então,
era que eles desenhassem memórias quentes, né? E aqui se percebe a dificuldade da relação com o desenho que a escola trouxe, né? Então, muitos deles desenharam e escreveram sobre as suas lembranças de criança, né? Então, as lembranças de quando tocavam os animais no sítio com o pai, né? Que andava a cavalo junto com o adulto, a memória da linha de trem que existia no município, que o pai trabalhava nela, né? A ideia sempre dessa vivência muito mais rural, né? Do que as crianças de hoje relembram, né? O segundo livro, A Avó Amarela, da Júlia Medeiros, da Elisa Carareto, que foi um livro que recebeu o Prêmio Jabuti aqui no Brasil. Então, como vocês podem perceber, ele tem umas ilustrações com colagem e gravuras, né? E eles vão retomando essas lembranças da casa dessa avó amarela, né? O modo como a avó guardava a dentadura no colo do lado da cama, como aconteciam os encontros familiares. E a proposta aqui, então, a partir do recorte de elementos de um rosto de uma pessoa idosa, que eles fizessem lembranças de avós ou de alguém que esteve por perto, né? Ou uma avó, uma tia, ou uma mãe. E eles construíram, então, e montaram esses pequenos textos, né? Falando sobre a memória do avô, como nessa carta amarela, né? Que diz que muito bom, eu fazia gato e sapato dele. Não tinha avó, mas ela lembra do cheiro da comida da tia, que fazia tudo que a gente queria, que ela nunca viu os avós tristes, nem doentes, sempre a mesma pessoa, né? A lembrança do cheirinho do café colhido no quintal, o gosto do pão de casa, de cará e de batata, com queijinho e nata caseira, que são esses elementos da lembrança, né? Das vivências da infância, né? O cheirinho dos bolinhos de chuva que os avós faziam, né? Então, nós tivemos a vivência com o poema do Braulio Bessa, que define saudade, e a proposta, então, era a escrita de uma carta de saudade. O Braulio Bessa, então, por meio do cordel, ele escreve muito bonito, né? Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. E a partir dessa leitura desse texto do Braulio Bessa, então, eles puderam fazer a escrita de uma carta, né? Então, nós tivemos carta para filhos falecidos, carta para os irmãos, carta para os amigos, né? Carta para a vivência da juventude, então, como essa do meio, né? Saudades anos 70, saudades dos anos 70, dos amigos de ginásio, da bagunça, da escola no centro da cidade, no Cristo Rei era o Colégio Frei Godofredo, quanta alegria, quanta conversa e quanta conhecimentos, né? Do lado da direita, da Dona Benta, que era a carta da saudade que ela tinha da mãe, que ela sentia saudade dos dias que passava junto, né? Ou a saudade de um filho que morreu. Então, saudade vem e volta, do que essa saudade é tão doída, sem explicação. Muitos deles tentaram também, de forma muito poética, expressar essa escrita de si. E, por fim, o livro A História do Pássaro e Realejo, do Alexandre Rampazzo, que conta a história desse realejo e desse passarinho que tirava esses bilhetes para as pessoas, né? E a ideia desse texto, então, foi que eles escrevessem bilhetes com conselhos para os mais jovens, para os filhos, né? E por meio de bilhetes muito coloridos, eles foram escrevendo que amigos são coisas para se guardar no lado esquerdo do peito, bem juntinho do coração. A Ana Maria diz que não existe um caminho para a felicidade é o caminho. É preciso aprender com o vinho, envelhecer sem virar vinagre. Esse bilhete é para a professora, obrigada por ter paciência com nós, agradeço de coração, então, a paciência pelo medo, né, que eles tinham de expressar a sua escrita, o seu desenho com essas lembranças, né, que foram provocadas nesse momento. E aqui, então, as referências desse texto, né, pensando um pouquinho na possibilidade de que esses livros, eles atingem esses leitores de todas as idades, não é mesmo? E que eles podem vivenciar outras memórias, né, que aquelas
da vivência em que tiveram, né, com os seus avós, e que o livro literatura possibilita esse direito desse contato com a arte, né, essa arte que humaniza, que subjetiva, que nos traz a possibilidade de nos conhecermos, né, e que essa possibilidade de nos conhecermos nos transforma em seres mais poéticos, com vivências de estéticas que falam de nós e da nossa vida. Então, muito obrigado pela atenção e pela paciência, e espero um conjunto de bons trabalhos para as nossas vivências aqui também poéticas, né?